onde nós vamos falar sobre 10 remédios naturais para combater a má circulação, varizes e dores nas pernas. Então já imaginou se você pudesse amenizar esses problemas com simples mudanças nos seus hábitos? Então, se você tiver algum problema cardíaco, se você já teve trombose em alguma veia ou nas artérias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, como a diabetes, por exemplo, esse vídeo vai te ajudar muito. Se você tem varizes, dores nas pernas, se as pernas ficam pesadas, se você, quando anda um pouquinho, já precisa parar de andar porque a panturrilha dói, esse vídeo, esse conteúdo é feito especificamente para você. Então, já vai escrevendo aí no chat e nos comentários, primeiro, se você tem algum problema de circulação, e segundo, me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, Brasil, e você? Onde você está? Escreva aí no chat e nos comentários, me contando também se você tem algum problema de circulação, porque vai ser uma honra e um prazer te conhecer melhor. Pessoal, quais são os fatores de risco para a má circulação? Porque muitas pessoas podem ter os problemas de má circulação, mas não sabem quais são os sinais e sintomas, não sabem quais são as características que essa pessoa tem que possam aumentar o risco dessa doença. Então, olha, se você tiver pressão alta, que é muito comum em pessoas com problema renal, você tem que desconfiar de má circulação, porque a pressão alta danifica os vasos sanguíneos, fazem com que haja uma redução do fluxo sanguíneo para as pernas e isso gera uma má circulação. Quais são os outros problemas, outros fatores que contribuem para a má circulação? Primeiro, sedentarismo. Então, se você não faz ativação da musculatura da sua perna, a musculatura da sua perna vai enfraquecer. E aí ela não vai conseguir ajudar, auxiliar no impulsionamento do sangue de volta para o coração, gerando essa circulação deficiente. Terceiro ponto, obesidade. O excesso de peso coloca pressão extra nos vasos sanguíneos. E isso vai dificultar o fluxo de sangue e vai causar problemas circulatórios, como as varizes e a insuficiência venosa. Quarto, tabagismo. Fumar danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação como um todo. E as substâncias presentes no cigarro, elas estreitam os seus vasos sanguíneos, quando, na verdade, para pessoas com má circulação, na maior parte das vezes, a medida correta, o efeito correto seria justamente o oposto, que seria alargar os vasos sanguíneos. Além disso, uma dieta inadequada, pobre em fibras, vitaminas e minerais também prejudica a sua circulação e contribui para a formação de placas de aterosclerose, que são aquelas placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos que ficam nas suas artérias e podem obstruir o fluxo sanguíneo, causando, por exemplo, um infarto ou um derrame. E outras doenças também, que são fatores de risco. Diabetes, doença vascular periférica, doenças autoimunes, que também causam danos aos vasos sanguíneos. Então, pessoal, controlar os fatores de risco é muito importante para nós combatermos também a má circulação, porque são justamente esses fatores de risco que causam a má circulação. Então, se a gente não atuar na causa, na base do problema, o que vai acontecer? O problema vai continuar acontecendo. Então, olha, falados aqui os fatores de risco, vamos direto para os 10 remédios naturais que vão ajudar a sua circulação. O 10º remédio, pessoal, é a atividade física. O que eu falei? Se você tem sedentarismo, se você não exercita a sua musculatura da perna, essa musculatura vai enfraquecer e não vai conseguir auxiliar no impulsionamento do sangue de volta para o coração. E aí esse sangue vai ficar parado nas suas pernas, causando o peso, a dor, contribuindo para o aparecimento das varizes. Então a atividade física, ela estimula o bom funcionamento do sistema circulatório e também ela ajuda a combater os fatores de risco. Pressão alta, colesterol alto, diabetes, sobrepeso, tudo isso pode ser ajudado pela atividade física. Tudo isso é melhorado pela atividade física. 9º remédio natural são os alongamentos, que os alongamentos, eles aliviam a tensão muscular e também ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo. Então, essa combinação de alongamento com atividade física é algo que vai te ajudar a combater a má circulação.
Oitavo é a elevação das pernas acima do nível do coração. Principalmente se você tem inchaço nas pernas no final do dia, ali no final da tarde, porque ficou muito tempo sentado e não se mexeu, ou porque ficou muito tempo em pé, ou porque está muito calor. Quando você deita na cama e coloca, as perninhas lá para cima, isso vai facilitar o retorno do sangue das pernas para o coração. Esse sangue que está preso nas suas pernas, por quê? Por algum motivo, as suas veias não estão conseguindo trazer de volta para o coração esse sangue. Pode ser por conta do sedentarismo, pode ser por conta do sobrepeso, pode ser por fraqueza da musculatura. Então, essa elevação das pernas acima do nível do seu coração, basicamente é você deitar na cama e levantar a perna lá em cima. Isso vai reduzir o acúmulo de líquido nas suas pernas e vai contribuir para melhorar os sinais e sintomas da má circulação. Sétimo, não ficar sentado ou em pé por longos períodos, porque isso também vai dificultar a sua circulação, vai tornar mais complicado o retorno desse sangue que está preso nas suas pernas para o seu coração. Então, é importante, se você se encaixa nesse perfil, que você dê pausas regulares, que você se movimente e que você estique as pernas, principalmente se você ficar muito tempo sentado e se você não fizer atividade física, tá bom? Pessoal, atividade física é muito importante para não só prevenir a má circulação, como também combater esse problema depois que ele já está instaurado. Sexto, remédio natural, manter um peso saudável. O que eu falei, a obesidade vai aumentar a sobrecarga sobre as suas veias, sobre as suas pernas. Isso vai dificultar a sua circulação. Então, quando você tira essa sobrecarga, a sua circulação te agradecerá para sempre. E como que a gente vai perder peso, pessoal? Simples. Não é tão simples, né? Se fosse simples assim, ia ser fácil perder peso. Não é. Não é. Como que a gente perde peso? Melhorando a nossa alimentação e fazendo atividade física. A gente tem duas formas de perder peso. Ou a gente gasta mais energia, ou a gente consome menos energia. E, idealmente, nós precisamos fazer os dois. Gastar mais energia e consumir menos energia se nós estivermos com sobrepeso. Eu estou, neste momento, com sobrepeso também. Não pense que eu também não tenha as minhas dificuldades. Não pense que eu também não tenha os meus desafios aqui. Não é porque eu estou falando que eu sou perfeito, não, longe disso. Então, eu também estou lutando aí para manter um peso saudável, porque eu estou pesando aí uns 3, 4 quilos a mais do que eu deveria, tá bom? Então, eu estou aumentando o meu nível de atividade física, estou correndo, estou fazendo academia, estou melhorando a minha alimentação, controlando a vontade de comer aquela besteira à noite, né? De pedir naquele aplicativo, não é não? Eu sei que você também passa por isso, assim como eu. Então, pessoal, manter um peso saudável é muito importante aí para combater a má circulação. Quinto, remédio natural é esse aqui, pessoal. Cadê? Cadê o remédio natural? Esse daqui, pessoal. Água. Água. Você precisa de água para manter a fluidez adequada do seu sangue. Quanto de água você vai beber? Quero saber quem assiste o canal e que vai acertar. Quanto de água a pessoa tem que beber? Escreve aí no chat, escreve nos comentários. Quero ver quem vai acertar essa pergunta aqui, esse desafio que eu estou fazendo com vocês. Quanto de água a pessoa tem que beber por dia? Vamos ver quem sabe. A Liz Moura já na mosca. 30 ml por peso. Perfeito, Liz Moura. Perfeito. Perfeito, nota 1000 para você. É isso, pessoal. 30 ml por quilo de peso. Então, se você tiver 50 quilos, 1,5 litro. Se você tiver 100 quilos, 3 litros. Agora, doutor, eu tenho doença renal crônica grave e eu tenho insuficiência cardíaca congestiva grave. Posso tomar 30 ml por quilo de peso que eu tenho? Não. Se você tiver essas duas doenças, para você funciona de uma forma diferente. Você não pode consumir tanta água assim, ok? Vamos lá. Próximo remédio natural é a alimentação saudável. A gente já cansou de falar aqui de frutas, verduras, folhas, sementes, sucos, chás que ajudam a combater a má circulação. Esses alimentos, quando os alimentos podem combater a má circulação? Quando eles têm substâncias capazes de melhorar a nossa circulação. Que substâncias são essas? Por exemplo, o ômega 3. Onde nós vamos encontrar o ômega 3? Nos peixes como a sardinha, o atum, o salmão e a anchova. No abacate,
na chia, na linhaça. Ômega 3, importante. Além do ômega 3, o que mais é importante? Substâncias que ajudam a vasodilatar as suas veias e as suas artérias. Que substâncias são essas? São as encontradas no gengibre, na beterraba, são as encontradas no chá de hibisco, por exemplo, no chá de alecrim, no chá de folha de louro, que também é encontrada na ora pronobis, no espinafre, na rúcula. Então, pessoal, a alimentação saudável é fundamental para você manter a sua circulação em dia. Sem falar que também é indispensável para nós controlarmos os fatores de risco. Então, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade, você não vai conseguir resolver isso sem uma alimentação saudável. Então, a alimentação, ela é fundamental para boa saúde vascular. Terceiro remédio natural é não fumar. Fumar danifica os vasos sanguíneos, gera inflamação no seu corpo, gera estresse oxidativo. Quais são as duas bases da má circulação? Estresse oxidativo e inflamação. E é justamente isso que o cigarro gera no seu organismo. Além disso, o cigarro também tem substâncias que são vasoconstritoras, que constringem, que geram a constricção dos vasos sanguíneos. E a gente quer justamente o contrário. Nós queremos a vasodilatação, como, por exemplo, a vasodilatação que é proporcionada pela hesperidina, uma substância derivada de produtos naturais, de frutas, que é muito utilizada nos medicamentos para combater má circulação, como, por exemplo, o Daflon. Então, onde que a gente encontra a hesperidina? Nas frutas cítricas, no limão, na laranja, principalmente na casca dessas frutas. Segundo remédio natural é você utilizar roupas confortáveis. Então, evite roupas apertadas, evite roupas que possam restringir a circulação das suas pernas e opte sempre por roupas soltas e confortáveis. E o primeiro, pessoal, primeiro remédio natural, essa aí é que o pessoal vai pedir para a esposa, pedir para o marido, pedir para a namorada, para o namorado, que é a massagem. Que delícia! A massagem, ela pode estimular o fluxo sanguíneo e também alivia o desconforto da má circulação. Então também temos um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês sugerido no final. Vou deixar 2 vídeos sugeridos para vocês no final. Um sobre frutas para combater a má circulação e o segundo vai ser sobre exercícios que você pode fazer na sua casa com este mesmo objetivo. Pessoal, olha, se você tiver peso nas pernas, se as suas pernas estiverem doendo quando você anda alguns metros, se você está percebendo que a coloração da sua perna está mudando, principalmente na área perto do tornozelo, se você vê que suas unhas estão fracas, se você sente formigamento nas pernas, se você nota que os pelos da sua perna estão ficando mais rarefeitos, estão ficando menos comuns, né? Se você está perdendo os pelos da perna, tudo isso pode ser indicativo de má circulação. Então, se você estiver sentindo isso, você deve procurar o médico, ok? Porque a gente tem que entender o que está acontecendo e a gente tem que, se possível, ver onde está essa circulação, onde está esse problema na circulação, se existe algum trombo, se tem algum coágulo, se há algo interrompendo o fluxo sanguíneo nessa região, porque dependendo do caso, é possível resolver este problema, seja pelo tratamento clínico, né, que vai utilizar medicamentos e também a mudança do estilo de vida, seja pelo tratamento cirúrgico, que também é opção em algumas situações. Olha, o que eu falei aqui sobre os fatores de risco? Obesidade, pressão alta, tabagismo, diabetes, colesterol alto, tudo isso é fator de risco para você ter má circulação. Então, se você controla estes fatores de risco, você também vai contribuir para o seu corpo controlar, melhorar a sua má circulação. E eu te ensino exatamente como fazer essas mudanças, de modo que você melhore o seu nível de atividade física, o seu sono, a sua ansiedade, sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, de forma também 100% natural. Eu te ensino isso no meu livro, O Código da Longevidade, que você pode adquirir clicando agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Nesse livro, eu vou te ensinar estratégias que vão permitir que você controle os fatores de risco da má circulação, sem remédios,
sem exames, sem médicos. E eu também vou te dar o guia completo, o passo a passo integral de como ter o estilo de vida mais saudável do mundo, que vai te dar mais qualidade de vida, mais disposição, mais energia e que vai transformar a sua vida para melhor. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira por apenas R$ 29,90 o seu código da longevidade na versão digital. Pessoal, vou para o chat aqui, tá? Ó, nem pedi like hoje, vamos ver. Ó, não pedi like hoje, mas teve bastante like. Acho que eu vou parar de pedir like, hein? Acho que eu vou parar de pedir like, porque quando eu não peço like, parece que dá mais like, então vou ficar quietinho, ó. Não vou pedir like, mas o que eu vou pedir pra você hoje, duas coisinhas. Primeiro, que você, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo aqui, né? Se você gostou, se você não gostou. Então a sua opinião é muito importante pra gente continuar aprimorando o nosso conteúdo. E a segunda pergunta, o segundo pedido, na verdade, é que você se inscreva aqui embaixo no canal, caso você ainda não faça parte da família do canal Doutor João. Nós somos uma família aqui, pessoal. Então, se você quiser fazer parte da nossa família, todos nós, os 630 mil inscritos aqui desse canal, nós te receberemos de braços abertos e será uma honra ter você conosco aqui para sempre, se Deus quiser. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje no chat. O chat está movimentado, é assim que eu gosto. Um abraço para Odair Nunes Amorim, Ignês Pinto, Antônio Carlos, Francisca Lupreito, Geraldo Teixeira, Sônia Moser, Suplementos Naturais, que é a Antônia. Um abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, para o Felipe Alves da Silva. Acabei de ver que a minha bandeira do Brasil está torta. Um abraço também para a Márcia Maria, lá de Recife. Márcia, um grande beijo. Muito obrigado por todo o carinho de sempre, tá bom? Um abraço também para o Mestre Nada, para Vilma Oliveira de Muriaé, para Gislene Andrade, diretamente dos Estados Unidos, assim como a Cleonice Del Monte, também nos Estados Unidos. Ó, pessoal, tá todo mundo speaking English aqui today. Very good. For all my subscribers from the United States of America. Thank you very much. Um abraço para Maria Eglaine Barrocas Maia, de Piracicaba, para o João Rodrigues, para o Milton Nicoletti, falando que o som tá meio baixo. O som tá baixo, pessoal? Tô com o microfone aqui. O som tá baixo? Alô, 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 alô? Não tá baixo não, vamos ver. Um abraço para Elizabeth Novaes, de Rodilândia, em Nova Iguaçu, para o meu querido Daniel Guilherme, de Americana, para minha amiga Eunice Maria, de Campo Formoso, na Bahia, e para a charadela, a Eunice Pereira, de Lavras, sul de Minas. Um abraço também para Franciete Silva, Franco de Medeiros, para a Neida Manuela Pinto, que mora em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Tchê. Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, do Espírito Santo, para Vanusa Alves, de São Paulo, para minha querida Vanderleia, de Ouro Preto, para Marilene Dias Martins. Boa tarde, doutor João. Quero saber se posso tomar vitamina B12 junto com o magnésio. Marilene, pode sim, tá bom? Principalmente se você tiver com deficiência de vitamina B12, ok? Um abraço para a Janice Nascimento, de Belém do Pará, para a Alda Magalhães, para o meu amigo Sérgio Serra. Doutor João, seu site de CDB está com algum problema de comunicação? Sérgio, acho que não. Se o pessoal não estiver te respondendo, manda mensagem lá, tá? Que eles vão te responder em algum momento. Mas, até onde eu sei, o site está tudo bem, está online. Tô até entrando aqui de novo para ver se vai abrir. Abriu normalmente. O site está online, tá bom? Não temos nenhuma alteração no momento, não. Manda mensagem para eles que daqui a pouco eles devem te responder. Um abraço para a Sandra Souza, para a Maria Madalena Santos. Boa tarde, doutor João. Depois que eu comecei a fazer atividade física, eu tenho outra vida. Maria Madalena Santos, é isso. É isso aí, você entendeu. Quando a gente começa a fazer atividade física, a nossa vida muda para melhor. Pode ser chato no começo, pode dar preguiça, pode ser difícil você sair da zona de conforto, da sua inércia, mas eu te garanto que vai valer a pena, que você não vai se arrepender de fazer atividade física, ok? Um abraço para Maria Arantes, de Natércia, Minas Gerais, para a Liz Moura,
para a Ilza Silva, Luísa Silva, Marilene Escobar, para Marilene Dias Martins, de São Paulo, para Mariana Aparecida, para a Neida Manuela Pinto e para Rosário Saraiva. Um abraço também para a Zenilda da Silva Hoffman e para Janice Nascimento, que eu acho que eu já mandei. Um abraço também para Marla Alves, para Neuzeli de Pomeró de Santa Catarina, para o Ricardo Garofalo. Tenho esse problema, faço tudo o que você disse, mas não consigo parar de fumar, Ricardo. Em alguns casos é preciso acompanhamento médico, tá bom? Então, dependendo do caso de tabagismo, vai precisar procurar o médico, vai precisar entrar com medicação, vai precisar utilizar os adesivos de nicotina. Então, cada caso é um caso. Eu recomendo que, se você estiver tendo dificuldade de seguir os protocolos normais que são sugeridos para os pacientes, eu recomendo que você busque atendimento para ser acompanhado, porque isso vai aumentar as chances de parar de fumar, tá bom? Um abraço para a Magda Souza, de Embu das Artes. Ué, mais uma pessoa reclamando que o som tá baixo. Pessoal, o som tá baixo mesmo? Eu tô fazendo som como sempre aqui. Enfim. Bom, um abraço para a Eunice Lopes, para a... Calma aí. Onde está o pessoal aqui? Eu acho que o som não tá baixo, não. A Marla Alves falando que meu bronze está top. Obrigado, Marla. Sabe por quê? Tô correndo na praia ali de manhãzinha, 7 da manhã, 7h30 da manhã. Aí a gente pega o bronze, né? Não tem jeito. Tamo no Rio, vamos aproveitar. Um abraço para Marilene Dias Martins, que eu já mandei. Para a Zenaide Nunes, Rafael Nena. Para a Dulce Santos e para minha querida Maria Tereza Eckstein, lá da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para Marta Elisa de Brasília, para Maria do Vale, para o Rodrigo, falando que tem hepatite C desde que nasceu. Posso tomar cápsulas de óleo de coco contínuo? Óleo de coco ajuda o fígado? Rodrigo, o óleo de coco, ele ainda é um assunto polêmico. Por quê? Embora tenham artigos dizendo que o óleo de coco pode, inclusive, ajudar a eliminar a gordura do fígado, nós temos outros artigos dizendo exatamente o contrário, que ele pode contribuir para o acúmulo de gordura no fígado. Então, eu recomendo que você converse com o seu médico e veja o que ele acha disso, né? Não sei quais são os medicamentos que você está tomando, não sei por qual motivo você deseja tomar o óleo de coco. Então, assim, eu recomendo que você converse com ele, tá bom? Um abraço para a Ivone Lira, para Mariana Aparecida de Guarulhos, São Paulo, para Carmen Lago, da Bahia, para o Matheus Vitorino Sade. Boa noite, doutor. Como está? Eu tô com problema de testosterona baixa. O que eu posso fazer, Matheus? Eu dosei a minha testosterona esses dias, semana passada, e a minha testosterona veio acima do normal. E eu não tô tomando nada. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa testosterona. E isso tem relação direta com o nosso estilo de vida. Então, se você fuma, bebe, não faz atividade física, se você come mal, se você está acima do peso, tudo isso vai contribuir para que a sua testosterona não esteja nos níveis adequados, tá bom? Então, é fundamental você ter um estilo de vida saudável. Existem alguns medicamentos, né, os esteroides anabolizantes, que podem ser utilizados se a pessoa tiver sintomas de hipogonadismo, que é o que a gente chama. Então, assim, se é algo que está te incomodando, se os níveis de testosterona estão muito baixos, talvez valha a pena você procurar um endocrinologista para ver o que pode ser feito, tá bom? Então, assim, a gente tem que avaliar principalmente os sintomas e também os níveis de testosterona, tá? Um abraço para Ádia Maria, para o Carlos André, que está falando aqui, minha irmã tinha pressão alta. Depois que começou a praticar atividades físicas, melhorou tanto a ponto de parar a medicação. Pessoal, esse testemunho aqui, esse relato do Carlos André, isso é a regra. Isso é a regra. Por quê? Uma das bases, um dos fatores que causam a pressão alta é justamente o sedentarismo. Então, se a gente combate a causa do problema, a gente combate o problema. Porque de que adianta você tá com sobrepeso, não come bem, não faz atividade física, tá? E aí você vai no médico e ele mede sua pressão lá e tá 16/10, tá?
de que adianta o médico te prescrever o medicamento se você não vai mudar o seu estilo de vida, tá? Então, o medicamento, ele vai ajudar a controlar a manifestação clínica, que é o quê? A alteração da pressão arterial, a alteração ao exame. Mas o medicamento não vai atuar na causa da doença. Então, para a gente resolver o problema, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos atuar na origem do problema, tá bom? Um abraço para a Rosenilda dos Santos e também para Ivone Lira Jamonei, para o Ranilton Leite, para Maria Arantes. Qual remédio para fazer o olho da gente ficar da cor do seu? Maria. Se eu te contar que é lente, você acredita, mulher? Tô brincando, não é lente. Mas, olho claro, o olho, né, a cor do olho é definido pela genética. Então, eu dei a sorte, ou dei o azar, de ter vindo com os olhos verdes. Por mais que nem meu pai e nem minha mãe tenham olho verde. Então, será que eu sou filho do padeiro, do leiteiro, do açougueiro, do motorista de ônibus, do porteiro? Não sei. Mas eu dei essa sorte, ou azar, não sei, né? Um abraço para Neuza Alves dos Santos. Boa tarde. Caminhar é um exercício, Neuza? Com certeza caminhar é um exercício, tá bom? Com certeza. Se você caminhar todo dia, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, isso é um exercício sim, tá bom? Então, caminhe. Caminhe, que isso vai te ajudar. Suba escada, exercício. Caminhar, exercício. Andar de bicicleta, exercício. Tudo isso é atividade física, tá bom? Um abraço para a Tânia Trambov, para a Maria do Vale, para a Arlene Moreira e para o Paulo Stallone. E também para a Lilian Alves da Silva. Eu acredito que o som tenha ficado baixo aí em algum momento, mas espero que tenha normalizado aí ao longo da live, que não tenha prejudicado a transmissão da nossa mensagem aqui. Pessoal, essa live acabou, acho que a gente passou aí bem pelos 10 remédios naturais para a má circulação. E aí tá o Matheus falando, obrigado doutor, sou o Matheus de Moçambique, boa noite. Problema de fígado, pode mandar baixar a testosterona? Matheus, olha, dependendo do problema, pode sim, tá bom? Dependendo do problema do fígado, pode haver um aumento dos níveis de estrogênio no seu corpo. E isso aí também poderia prejudicar os seus níveis de testosterona, tá bom? Então não sei como é que funciona muito bem aí em relação ao acesso à saúde, a médicos especialistas em Moçambique, mas eu recomendo que você preste atenção nos sintomas, que você procure atendimento, que você faça exames e que você tente descobrir qual é a origem dessa baixa de testosterona, se realmente está com baixa testosterona ou não, tá bom? Vamos lá, pessoal! É isso, hein? Boa tarde para Sueli Silva, para Dalva dos Santos, para Vera Ferreira. Mas essa live aqui, pessoal, acabou, tá? Vai ficar salva, não precisa se desesperar, não precisa ficar triste. Um abraço para Elinete Bahia, de Veneza, chiquérrima! Grazie mille, Elinete! Então, ó, não precisa ficar... Um abraço também para Pabla Virina, Samudio de Horn, saludo desde Paraguai. Maravilha, conheci o Paraguai no passado, gostei bastante. Bom, pessoal, essa live acabou, tá? Mas continua aqui. Se você ainda não terminou de ver, se você não pegou do início, volta do início, assiste a live. Ela vai ficar salva, tá bom? Então não se preocupe. Caso você já tenha visto essa live, não saia do canal, continue aqui comigo, porque como eu te prometi, eu separei 2 vídeos perfeitos para continuarem te ajudando a combater a má circulação. Esse vídeo aqui, sobre chás, sobre frutas que ajudam a combater a má circulação, na verdade, e este daqui sobre exercícios que também vão te ajudar com esse objetivo. Um grande beijo para você e para sua família. Até amanhã e muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Beijo, beijo, beijo!